Seja bem-vindo aos 20 Segredos de um Sono Perfeito, parte 2. Caso você não tenha assistido a parte 1, recomendo que assista. Atingir a perfeição exige o conhecimento completo. Não se sinta obrigado a cumprir tudo de uma vez. No entanto, convém anotar em algum local adequado. Assim, é possível colocar em prática segredo por segredo, de acordo com suas possibilidades e conveniências. Relembro que um sono reparador noturno é 50% de seu bem-estar diurno. Plante bem e colha os bons frutos logo ao nascer do sol. 3. Temperatura ambiente. Ao dormir, a temperatura periférica do corpo cai. Então, se o ambiente externo cai também, há menos dispêndio de energia. O ideal seria adquirir um ar-condicionado. O termostato, ou regulador de temperatura, embutido no climatizador pouparia a regulação natural do corpo. A tecnologia, neste caso, propicia a estabilidade da temperatura, em nível agradável de repouso. Caso contrário, ventiladores podem também auxiliar para as noites mais quentes, além de cobertores para os dias mais frios. Segredo 4. O ar-condicionado caro é bom porque é silencioso. O ar-condicionado barato também pode ser bom, porque emite um ruído branco, até certo ponto confortável para a audição, e indutor de sono. O condicionador mais barato costuma gerar um som de baixa frequência, conhecido como ruído branco. E isso, ao contrário do que se poderia imaginar, pode ser favorável não só por conta do preço. Esse ruído nos é familiar porque é o som que ouvíamos quando bebês, ainda no ventre da mãe. O som de baixa frequência e contínuo, emitido pela circulação sanguínea e pelos batimentos cardíacos nos é familiar, por isso nos acalma. Então, comprar o climatizador mais caro ou barato fica por sua conta, já que ambos possuem suas vantagens. 4. Alimentos. O que comer? Aqui falamos dos tipos de alimentos. Antes de dormir, convém comer alimentos leves que possuem fibras solúveis, como carnes, legumes cozidos ou frutas. Evite alimentos de digestão mais pesada, como os alimentos que contêm fibras não solúveis como vegetais crus, os grãos, bem como alimentos contendo aditivos inflamatórios como os produtos industriais. Evite alimentos diuréticos como abacaxi, pepino, melancia, melão, pois vai fazê-lo acordar para urinar de noite. Segredo 5. As fibras solúveis são mais fáceis de digerir porque justamente se dissolvem. Elas estão presentes na proteína animal. Parte das fibras vegetais são insolúveis. E como o nome já diz, não são digeríveis. Sendo assim, para melhor aproveitamento da pouca proteína e gordura existente nas plantas, são necessárias doses maiores de sucos digestivos. Esse é o motivo pelo qual, ao contrário do senso comum, a digestão de vegetais é um processo digestivo mais pesado do que o de proteínas de origem animal. Quando comer? Falamos sobre a hora do dia mais adequada à refeição. A passagem do alimento pelo estômago leva de 2 a 3 horas, e pelo intestino, mais 10, até a excreção pelo reto. Mais do que evitar o consumo alimentar, o melhor é não comer com antecedência mínima de 2, se possível, 3 ou 4 horas. E se der para evitar o jantar de vez em quando, melhor ainda. Mas ficar sem jantar. Para explicar melhor esse paradigma, vamos falar em jejum intermitente mais adiante. Nesse caso, estamos falando de quando não comer, tão importante quanto saber quando comer. Segredo 6. O ideal seria não comer após o entardecer. Assim evoluímos, pois não possuímos visão noturna como os felinos e répteis. Então temos que nos abrigar e repousar à noite. Quanto comer? Aqui a gente fala sobre volume de alimento pré-sono. Se você comer pouca proteína e gordura boa, vai precisar aumentar o volume para alcançar a mesma saciabilidade. Isso ocorre quando comemos vegetais. Melhor é comer carnes e ovos, alimentos mais densamente nutritivos, com alto teor de proteína e gordura absorvível. Uma coxa de frango e 2 ovos fritos na manteiga garantem digestão mais rápida do que saladas coloridas e grãos. A ideia é comer pouco e comer cedo. Quanto menos agentes forem recrutados para o sistema digestivo ao dormir, mais sobram para a homeostase noturna. A homeostase cuida de limpar e reorganizar o corpo, para promover o retorno do equilíbrio orgânico. Segredo 7. A qualidade importa mais do que a quantidade. Se você comer os alimentos certos, como os in natura, processados em casa, principalmente as proteínas animais, o corpo se autorregula naturalmente. Ao atingir 3 ou 4 ovos, ou 200 ou 300 gramas de churrasco, por exemplo, a maioria das pessoas saudáveis tende a parar de comer espontaneamente. Mas, se você consome produtos industriais, os aditivos vão confundir os sensores, como a grelina e a leptina,
e haverá dificuldade em colocar limites aceitáveis para o excesso de alimentos que geram prazer, mas nutrição vazia. 5. Bebidas. 1. Álcool deve ser evitado por conter agentes inflamatórios. Se quiser tomar, prefira fazê-lo cedo e em pouca quantidade. O álcool irrita a mucosa do estômago e intestino, é diurético, altera a função dos hormônios ligados ao controle urinário, promovendo o despertar noturno. 2. Evite cafeína, pois é estimulante. Café, chás amargos, eles podem demorar 10 horas para perderem efeito. 3. Evite bebidas açucaradas, pois o açúcar é inflamatório e estimulante. Enfim, a poucas horas antes de dormir, convém ingerir apenas água ou chás fracos. As exceções quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, contudo, são plenamente compreensíveis, por 3 motivos. Legalidade. Embora o álcool seja um agente entorpecedor e possa levar o consumidor a causar danos à sociedade, tais como violência doméstica ou acidentes de trânsito, a maioria dos países não adota a lei seca, à exceção de países islâmicos. Sendo assim, seu consumo fica a critério pessoal, assumindo lucros e perdas dessa prática. Hormese. Você se lembra das frases, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, ou aquela que diz que, o que não mata, engorda. Então, hormese é isso. São os calos na mão do tenista, nos pés da bailarina, a perda de sensibilidade à pimenta ou à cachaça. A definição para hormese é a capacidade de adaptação do corpo ao estresse ou a agentes estressores quando submetido a estes de forma regular e em pequenas doses. A hormese pode ser observada também no fisiculturismo e nos banhos gelados. Inicialmente a prática é dolorida ou o consumo é desagradável, mas com o tempo nos tornamos tolerantes ao desconforto e nos fortalecemos ante a moderada agressão. Então, as pessoas que consomem bebidas alcoólicas em baixa quantidade há tempos podem não sofrer consequências mais graves quando sob consumo controlado. A hormese também acontece com o consumo de remédios. Infelizmente, por isso nos tornamos resistentes ao seu consumo, precisando de doses cada vez maiores para alcançar os mesmos efeitos iniciais. Sociabilidade. Embora o álcool exerça efeitos entorpecentes sobre a mente, seu consumo é antigo, tradicional, culturalmente aceito e socialmente tolerado. Seus brindes, em geral, estão inseridos em reuniões e confraternizações, acompanhados de comemorações entre parceiros ou amigos, em meio a demonstrações de afeto, descontração e amizade. Sendo assim, o consumo etílico fica, como sempre, a critério de cada um. 6. Banho. Há biohackers brasileiros que dizem que tomar banho gelado acalma, relaxa e ajuda no sono. Mas, água fria não é para despertar? Como pode haver 2 efeitos opostos para a mesma prática? Deixe-me dar um recadinho rápido. O tema deste vídeo foi inspirado no livro Hiperagenda de Emagrecimento, já à disposição na Amazon. Higas, o autor, tomou como base as análises de médicos, publicadas em mais de 900 horas de podcasts. Mais do que atualizar sobre os benefícios dos alimentos e sobre os cuidados em relação aos produtos alimentícios, o conteúdo orienta sobre como fazer a gestão de tempo. Aproveite o hiperdesconto. O link está logo abaixo. No Japão, a orientação é para se tomar banho bem quente, ao redor de 40 graus. A água quente relaxa os músculos, favorecendo o sono. Aparentemente, o banho gelado dá um pequeno choque inicial, para posteriormente promover relaxamento mais acelerado. Cada um pode fazer seus testes e verificar em qual dos processos mais se adapta. Segredo 8. Em caso de se sentir cansado, sente-se em uma cadeirinha durante o banho, deixando o chuveiro jogar água quente sobre a nuca, ombros e parte superior das costas. Isso relaxa os músculos, bem como os nervos do sistema nervoso central, contido na coluna cervical, na região do pescoço. 7. Visão e iluminação. Invista em abajures de cor amarela. Ao chegar em casa à noite, procure usar apenas luzes amarelas ou lâmpadas incandescentes. Nós nos sentimos seguros com a luz amarela, pois é a cor da fogueira. Estamos habituados a essa cor há cerca de 500 mil anos, desde a domesticação do fogo. A fogueira noturna espantava os predadores, grelhava a carne e aquecia o entorno. Se você usar computador em casa, pesquise óculos de filtro azul, bem como opções de telas noturnas. Há óculos amarelos com bloqueio de luz azul, que retém ondas prejudiciais ao sono. A luz branca ou fluorescente imita o dia, confundindo a produção hormonal, afetando o vigor e o humor, além de baixar a imunidade. Segredo 9. De dia, o corpo produz hormônios de atividade. De noite, de passividade. Entender esse ciclo natural e trabalhar em conjunto com essa programação biológica
favorece o máximo desempenho metabólico em ambas as etapas. A pele, além dos olhos, enviam sinais para a glândula pineal, indicando se é dia ou noite. Evolutivamente, nosso corpo se adaptou para ter os melhores resultados físicos e mentais durante o dia. Na outra ponta, o corpo se ajustou para dormir à noite, a fim de repor a energia gasta, além de prover reservas para a jornada seguinte. Se é noite e nos deitamos para dormir, a glândula pineal produz a quantidade prevista do hormônio do sono, a melatonina, e tudo vai bem. Mas, se é noite e não dormimos adequadamente, a produção de melatonina não ocorre, e ao invés disso, ocorrem produções extras de seu hormônio antagonista, o cortisol. É ele que nos mantém mais tempo acordado, pois é o hormônio da atividade. Por outro lado, o cortisol também é o hormônio do estresse. Segredo 10. Para dormir com escuridão máxima, use gorro escuro alto e cubra os olhos com ele. Isso alivia o trabalho de ter que trocar a cortina que você já tem por cortinas blackouts. Bom para os olhos e para o bolso.